Glória a Deus. Salmo de número 46. Vamos ler o verso 10, que é o tema da nossa segunda mensagem. A parte 2 da mensagem, a batalha é do Senhor. Versículo 10, vamos ler? Abra sua Bíblia. Salmo de número 46, versículo 10. Eu vou ler aqui nessa versão, está escrito desse jeito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. De novo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Diga assim comigo: Senhor Jesus, o meu coração está aberto para receber a tua palavra. Amém? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, e eu quero compartilhar com vocês uma revelação muito importante para esses dias, para esse tempo que nós estamos vivendo. O tema da mensagem é a batalha do Senhor, parte 2. A primeira parte nós gravamos domingo passado, e depois, quem quiser ter acesso, é só procurar o canal da igreja no YouTube, a sede Igreja Família da Fé. Que o seu coração nessa noite tenha a expectativa em Deus. Nós estamos vivendo tempos onde, como acabamos de cantar, estamos cercados de todos os lados. O verso que nós lemos diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus está querendo dizer para nós da seguinte maneira: fiquem tranquilos, fiquem calmos, porque eu estou lutando por vocês. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Eu quero apresentar para vocês algumas palavras importantes. Nós vamos entender esse salmo aqui de maneira muito prática. O Salmo 46, como todos os salmos da Bíblia, eles são canções. Sabe, os judeus, eles não leem o salmo como nós lemos. Os judeus cantam os salmos. Então, os salmos são canções. Cada vez que você vê um judeu lendo a palavra, a Torá, que é o Velho Testamento, na verdade, a lei de Moisés, quando eles vão ler o salmo, eles leem cantando. Por exemplo, se fosse falar do Salmo 23, eles iam ler: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eles cantam o salmo. Por que eles cantam, pastor? Porque é mais fácil de memorizar. Por que eles cantam? Porque se torna uma verdade no coração deles. Então, são 150 salmos, são divididos em 5 livros, os salmos, e tem canções aqui muito poderosas que Deus quer trazer alguns entendimentos para nós nesse dia. O Salmo 46, ele está dividido dessa maneira aqui, do versículo 1 ao 4, Deus é para nós. Do versículo 5 ao 7, Deus está conosco. Do versículo 8 ao 9, Deus faz por nós. E do versículo 10 ao 11, ele vai falar da nossa posição e do nosso posicionamento. Essa parte, do versículo 10 em diante, talvez é a parte mais importante do Salmo. Por quê? Porque é a nossa posição em Deus. O que é a nossa posição, pastor? É tudo aquilo que Jesus já conquistou por nós. É muito importante. O que é a sua posição em Cristo? É tudo aquilo que Jesus já fez por você. Você é abençoado, você está sentado com Cristo, você é amado, você é mais do que vencedor, você é santo, você é justiça de Deus, você foi salvo pela graça. É justiça de Deus de várias maneiras, pelo sangue de Jesus, pela graça de Jesus, pela ressurreição de Jesus, pelo nome de Jesus, pela fé. São no mínimo 7 maneiras. Então, isso é a nossa posição em Cristo. É aquilo que Deus já fez por nós. Mas o que é o posicionamento, pastor? É o que nós fazemos.
é como nós nos comportamos diante das circunstâncias da vida. Que posição nós tomamos? De que maneira nós agimos quando estamos diante de uma circunstância adversa? O que nós temos que fazer? Nós temos que lembrar do que nós somos em Cristo. Se você é abençoado, se você é amado, se você está assentado em Cristo, nós estamos lendo aqui a carta de Efésios, citando Efésios, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, abençoados, assentados e amados. Fica fácil você entender agora, fica fácil você saber o seu posicionamento em Cristo. Todas as vezes que estiver diante de uma adversidade, você vai se posicionar em Cristo. Mais uma vez, para ficar mais prático, tudo que Deus fez por você é a sua posição. E tudo que nós fazemos para Deus, baseado no que Ele já fez por nós, é o nosso posicionamento. Amém até aqui? Então, ainda só com essa Bíblia aberta, vamos ler alguns versos do Salmo 46. Eu tenho que explicar algumas coisinhas importantes aqui. Salmo 46, vamos lá. Alguns versos. Diz assim o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra trema, se mude os montes e seja transportado para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha aqui, ó, do versículo 1 ao 4, Deus é para nós. A primeira coisa que Deus é para você é refúgio. Pastor, o que é o refúgio? É um lugar onde nós nos escondemos. Todas as vezes que estamos vivendo tempos de escuridão, todas as vezes que estamos vivendo tempos difíceis, nós nos escondemos em Deus. Nós estamos guardados, protegidos por Ele. O inimigo não pode nos tocar, o inimigo não pode nos atingir, porque nós estamos cercados pelo Senhor. Além de estarmos cercados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, a Bíblia diz no Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Então, a primeira coisa que Deus é para nós, refúgio. Diga comigo, refúgio. A segunda coisa que Deus é para nós é fortaleza. Pastor, o refúgio, eu entro no refúgio, eu me escondo nele. O que é a fortaleza? Ela me guarda por fora. É só você lembrar, nós temos aqui em Rondônia uma fortaleza chamada Príncipe da Beira, aqui na Forte Príncipe da Beira, aqui em Costa Marques. Nós temos uma fortaleza lá, onde no meio tem um refúgio, onde as pessoas se guardam, se escondem. Mas aquelas muralhas que cercam aquele forte são chamadas de fortaleza. Vou dar um exemplo mais prático. Você está dentro de sua casa. A sua casa é o refúgio. Mas o muro que cerca a sua casa é a fortaleza. A sua casa é o seu refúgio em Deus. O muro que cerca a sua casa é a fortaleza. É só um exemplo para você compreender como que Deus trabalha, como que Deus age. Todas as vezes que nós nos escondemos em Deus, nós estamos refugiados em Deus. E todas as vezes que Deus nos cerca com a sua fortaleza, nós somos fortalecidos em Deus. Posso ouvir um amém? Então a palavra de Deus, irmão, sempre quando ela vem ao encontro do nosso coração, se é a palavra de Deus, ela sempre vem trazer vida ao nosso coração. Às vezes a palavra de Deus confronta o nosso caráter, ela mexe conosco, ela transforma algo dentro de nós, mas logo brota uma alegria, que é uma mudança, uma transformação. Então todas as vezes que você for meditar na palavra, quando você for ler os salmos, lembre-se dos salmos como canções. Como que nós vamos vencer as nossas batalhas, pastor? Cantando. Diante de qualquer circunstância, cante ao Senhor. Diante de qualquer adversidade, adore ao Senhor. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Não é um socorro qualquer, é um socorro bem presente. Então vamos analisar alguns pontos. Isso aqui é a divisão. Do 1 ao 4, Deus é para nós. Do 5 ao 7, Deus está conosco. Do 8 ao 9, Deus faz por nós. Do 10 ao 11, Deus, a nossa posição e o nosso posicionamento. O que é a nossa posição e o nosso posicionamento na batalha, pastor? É a consciência do que Deus é para nós, de que Deus está conosco e do que Ele faz ou fez por nós. Preste muita atenção. O que significa o meu posicionamento em Deus? A minha posição em Deus.
que Deus é para nós, nós temos que ter a consciência de que Deus está conosco e de que Ele faz por nós. Escute, se você entender essas três coisas hoje, você vencerá qualquer batalha na sua vida. Primeira coisa, você precisa lembrar de uma coisa: Deus é por você. Deus está com você e Deus faz por você. Se a gente entender essas três coisas, valeu a pena. Se a gente sair daqui hoje dizendo, pastor, eu entendi, a batalha do Senhor consiste em eu entender do meu posicionamento e a minha posição, do que Deus é para mim, de que Deus está comigo e do que Deus faz por mim. Você tem consciência no seu coração, não só no sentido de mente, do que Deus é para você? Deus é o seu Pai, Deus é o seu provedor, Deus é o seu melhor amigo, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza. Você tem consciência de que Deus está com você todos os dias? Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, já se despedindo dos discípulos, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Você se alegra por saber que Jesus está com você todos os dias? Eu não posso estar com você todos os dias, porque eu sou limitado pelo tempo e pelo espaço, mas Jesus não. Onde você estiver, em qualquer circunstância que você tiver, em qualquer situação que você tiver, você precisa sempre lembrar disso. Jesus está com você. E que Deus está fazendo grandes coisas. Vamos lembrar algumas coisas que eu tenho ensinado aqui para ficar mais prático ainda. Deus é por nós, Jesus está conosco e o Espírito Santo está em nós. Repita comigo: Deus é por mim, Jesus está comigo e o Espírito Santo está em mim. Você tem as três maiores forças do mundo habitando dentro de você. Você é imparável. Você é invencível. Você é indestrutível. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 37, que em todas as coisas, qual é o contexto de todas as coisas? Tribulações, aflições, angústias. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Mas Paulo não se cansou de falar disso, aí ele fala na próxima carta. Na carta aos Coríntios ele diz que em Cristo, veja como que isso é forte, é em Cristo, não é na igreja. É em Cristo, não é no pastor. É em Cristo, não é na religião. É em Cristo, não é apegado em qualquer outra coisa. Paulo diz, em Cristo, posicionado em Cristo, nós sempre triunfamos. Em Cristo, nós sempre vencemos. Você quer vencer sempre? Tenha consciência do que você é em Cristo. Eu ministrei aqui um ano todas as cartas de Paulo e explicando todas as expressões da carta de Paulo em Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós somos santos em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo. Nós estamos assentados em Cristo. Essa expressãozinha em preposição significa a partir de. Nós estamos posicionados em Cristo. Então, pastor, onde que começa a nossa vitória? Em Cristo. A sua vitória não começa porque você ora muito ou você ora pouco. Começa em Cristo. A sua vitória não começa porque você faz parte de uma igreja. A sua vitória começa em Cristo. Eu sempre costumo dizer que nós começamos a corrida a partir da linha de chegada e não da linha de partida. Porque nós já estamos no lugar do pódio. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós já estamos numa posição de governo, numa posição de descanso. E o inferno não pode contra nós. E o apóstolo João diz na sua carta, o maligno não pode tocar naquele que é nascido de Deus. Você acredita nisso? Você está guardado pelo Senhor, você está protegido pelo Senhor. E o Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ele não está dizendo que não terá tribulações, ele está dizendo que não se abalará. Aquilo que não se abala é aquilo que está sendo atingido, que está sendo atacado a todo instante. Mas por que não se abala? Porque está firmado no monte Sião. E Sião na Bíblia, gente, é graça. Sinai é lei. Sião é a graça de Deus. O monte Sião é o monte do favor, é o monte da graça. Esse salmo é muito poderoso. Então, é a consciência
o que é a nossa posição e o nosso posicionamento na batalha? É a consciência. Eu gosto muito de falar disso, de consciência. Porque a maioria dos cristãos não sabem quem eles são em Cristo ainda. Sabem tudo sobre suas igrejas, sabem tudo sobre outras religiões, sabem tudo sobre outras pessoas, sabem tudo sobre todo tipo de conhecimento, tem vários tipos de conhecimento, mas a maioria dos cristãos não sabe quem eles são em Cristo. E é por isso que às vezes perdemos as batalhas, porque queremos lutar contra o mal, já fazendo alguma coisa ou tendo alguma coisa. Primeiro é o ser. Primeiro eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Depois eu descubro o que eu tenho em Cristo. E depois eu sei o que fazer em Cristo. STF. Eu sei o que sou, eu sei o que tenho e eu sei o que posso fazer. Munido dessa consciência. Lembre-se disso, consciência. Sempre quando o inimigo vir contra você, resgate na sua consciência quem você é em Cristo. Aí você tem autoridade para dizer: Satanás, aqui nessa casa você não pode entrar. Aqui nesse corpo você não pode tocar. Enfermidade você não pode entrar aqui, porque você é ilegal nesse corpo. Porque esse corpo não pertence a você. Esse corpo pertence ao Espírito Santo de Deus. A propósito, o seu corpo não pertence mais nem a você, desde o dia que você entregou a sua vida a Cristo. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo, e ele conclui dizendo assim: vocês não sabem que não pertencem mais a vocês mesmos? Então, todas as vezes que nós tomamos uma decisão usando o nosso corpo por qualquer coisa, nós estamos dizendo para o Espírito Santo que ele perdeu o controle. Não. A melhor maneira de sermos guiados pelo Espírito Santo é perdermos o controle de nossas vidas. Quando você perde o controle de sua vida, é quando você entra no nível mais profundo da água de Ezequiel 47. Você já perdeu o controle. Agora você não está mais com a água nos artérios, nem nos joelhos, nem nos lombos. São águas profundas. Você não tem mais controle sobre essas águas. Agora elas estão guiando você. Quando você vem para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Agora, se você deixar o Espírito Santo morar em você, guiar você, agora é você habitando no Espírito Santo. Vou falar de novo. Você entregou sua vida a Cristo. O Espírito Santo é essa água aqui. Ele veio habitar em você. Agora você quer ser dirigido por Ele. Se jogue dentro do mar. É Ele guiando você. Você dentro dele. Dizendo: Jesus, Espírito Santo, eu perdi o controle. Eu quero que o Senhor guie a minha vida. Porque eu nasci com um único propósito: glorificar o teu santo nome. Não importa o que você faz. Tudo o que você faz. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Tudo que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. Pastor, para que eu nasci? Para a glória de Deus. Esse é o meu maior propósito de vida. E por que nós vencemos as batalhas? Por que nós passamos por cima de toda a força do mal? Por causa da consciência. Eu estou reforçando isso aqui, para você sair daqui hoje dizendo: eu sei quem eu sou em Cristo. Se você sair daqui sabendo pelo menos uma coisa que você é em Cristo, a principal delas: você é amado incondicionalmente. E uma das maneiras de vencermos é o amor de Deus. Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? A coisa que mais nos dá vitória é o amor de Deus. O que eu estou querendo dizer? Quando você entende que Deus te ama, você está disposto, preparado para vencer qualquer situação. Por que isso é importante, pastor? Porque eu sei que não estou só. Eu sei que não fui abandonado. Aí continua. Na batalha, Deus é refúgio. Nós somos refugiados. O versículo 1 do Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, quando nós estamos diante da batalha, Deus é o refúgio. E nós somos os refugiados. Na batalha, Deus é fortaleza e nós somos fortalecidos. Lembre-se disso. Na batalha, Deus é o seu refúgio. Você é refugiado. Você está escondido nele. Na batalha, Deus é a sua fortaleza e você é fortalecido. Você sente algo acontecendo no seu corpo. Você sente algo novo acontecer na sua alma. Você começa a viver uma nova atmosfera. É como o toque da mulher do fluxo de sangue nas vestes de Jesus. A Bíblia diz que ela sentiu em sua carne, ela sentiu no seu corpo que dele saíra poder.
Então, quando você começa a sentir na sua carne a força de Deus, quando você começa a sentir na sua alma a força de Deus, você está preparado para vencer mais uma batalha, adorando a Deus, dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, na batalha, Deus é o nosso refúgio, nós somos refugiados. Deus é a nossa fortaleza e nós somos fortalecidos. Na batalha, Deus é abrigo e nós somos abrigados. É por isso que a igreja precisa conhecer a sua posição e o seu posicionamento em Cristo. Para não ficar dando murro aos ventos, como diz o apóstolo Paulo. Para não ficar lutando uma luta que não cabe a ela, que não pertence a ela. Todo o inferno já foi vencido na cruz. Todo o inferno. Paulo diz em Colossenses que todos os demônios foram envergonhados na cruz. Foram derrotados na cruz. Pastor, mas eles não se dão por vencidos. É verdade. O que a gente tem que fazer? Lembrá-los de que eles são derrotados em Cristo Jesus. E que nós temos toda a autoridade sobre eles. Porque antes de Jesus ir, ele diz: eu vos dou poder e autoridade. Ele diz: é-me dado todo o poder. E disse assim: ó, pega para vocês. Foi-me dado todo o poder e eu estou dando para vocês. Não há ninguém na terra que tem mais poder do que a igreja. Vou falar de novo. Não há ninguém na terra que tem mais poder do que a igreja. Quando você começar a entender o poder que existe dentro de você, a dinamite que existe dentro de você, ela vai destruir qualquer mal, ela vai destruir qualquer obra do inferno, ela vai destruir qualquer desânimo, ela vai destruir qualquer angústia, qualquer palavra de morte, qualquer palavra de destruição, qualquer palavra de engano, de mentira contra a sua vida. Quando você descobrir o poder que tem dentro de você, seu corpo vai ser revigorado, sua alma vai ser renovada e seu espírito vai se alegrar na presença de Deus. Vamos continuar lendo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa palavrinha aqui, ó, refúgio, no grego significa abrigo, retiro, lugar seguro, uma torre alta. Na verdade, no hebraico, que é o Velho Testamento. Essa palavrinha, refúgio, no hebraico significa abrigo, retiro, lugar seguro, uma torre alta. O que o texto está dizendo? Todas as vezes que eu entendo que Deus é o meu refúgio, eu estou num lugar abrigado, eu estou num lugar que eu me retirei, eu estou num lugar seguro, eu estou numa torre alta. Você está numa posição onde você vê o inimigo, não é o inimigo que te vê. Você está numa torre alta, para destruir, para pisar toda a obra do mal. A palavra fortaleza significa o lugar que nos cerca, nos rodeia, nos envolve. A palavra tribulações aqui, ó, essa palavrinha tribulações, no hebraico, significa, refere-se a pessoas em lugares apertados, encurraladas num canto e incapazes de sair dessa situação. Veja bem, o que é tribulação aqui? São pessoas que estão apertadas em um canto, encurraladas no canto e se sentem incapazes de sair dessa situação. Por isso que o tema da mensagem de hoje é: a batalha é do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, gente, que nós estamos cercados por todos os lugares. Para onde você vai, você ouve notícias negativas. Todo dia, toda hora, todo instante. E o que tem que encher o nosso coração? Porque assim como o medo vem pelo ouvir, a fé também vem pelo ouvir. A preocupação, a ansiedade, tudo pode vir pelo ouvir, mas a minha confiança em Deus também vem pelo ouvir. Eu preciso escolher ouvir Deus falar todos os dias. Eu preciso alimentar o meu espírito todos os dias com a palavra de Deus, para quando a notícia ruim bater na porta do meu coração, ela vai ter que se retirar, porque Deus veio primeiro. Então a tribulação é esse lugar de aperto, onde as pessoas se sentem encurraladas, elas se sentem sem saídas, elas dizem assim: poxa, eu não tenho mais para onde ir. É nesse momento que o favor de Deus se manifesta, e Ele diz: a batalha é minha, a batalha não é sua. Eu luto por você e você desfruta da minha vitória. Amém? A batalha do Senhor é isso. Consiste em nós nos posicionarmos no que Jesus já fez por nós e tomarmos posse do que o Senhor já fez por nós. Não significa a ausência de alguma coisa. Não significa que eu tenho que deixar de fazer alguma coisa. Não, eu só me posiciono. Como a história do rei Josafá que aprendemos domingo passado. Deus disse para Josafá: essa luta não é de vocês, mas desçam, vão para lá. Se posicionem,
fique diante do inimigo. Vão, faça alguma coisa, porque eu vou vencer por vocês. E eles apenas cantaram, e o inimigo foi completamente destruído. Então, o versículo 1 está dentro do ponto, Deus é. Refúgio é o lugar onde nos escondemos em Deus. Fortaleza é o lugar onde somos envolvidos por Deus. Repita comigo essa frase. Refúgio é o lugar, faz assim, onde eu me escondo em Deus. Fortaleza é o lugar onde eu sou envolvido por Deus. Amém? Todas as vezes que você entender que Deus é o teu refúgio, você está dizendo, eu estou escondido em Deus. Todas as vezes que você entender que Deus é a sua fortaleza, você está dizendo, eu sou envolvido por Deus. Que é um exemplo, o Salmo 125, que eu citei agora há pouco, diz que assim como os montes de Jerusalém, Monte Sião, estão em volta, o Senhor está em volta do seu povo. Nós estamos envolvidos pela sua presença. Nós estamos cercados pela sua glória. Portanto, não empreste seu ouvido para nenhum tipo de notícia negativa. Guarde no seu coração a sua confiança em Deus, crendo que Deus está trabalhando, crendo que Deus está operando, crendo que Deus está agindo, porque Deus é por você. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Vocês sabem o que são isso aqui? Terremotos, vulcões. Você tem visto na televisão falar sobre terremotos? Vulcões? Tem visto falar sobre isso aqui, ó? Ainda que as águas tumultuem, sabe o que é isso aqui? Tsunamis. E na sua fúria os montes se estremeçam. O que ele está dizendo? Ainda que haja terremotos, ainda que haja vulcões, ainda que os tsunamis são forças da natureza, para você entender a grandeza da coisa. Ainda que aconteçam essas coisas, Deus será o seu refúgio. Deus será a sua fortaleza. O salmista está dizendo, a terra será sacudida e você não será movido 1 centímetro, porque o Senhor é o seu refúgio, é a sua fortaleza. Percebe que o mundo está sendo sacudido? Percebe que as coisas estão acontecendo como se montes estivessem derretendo, como vulcões estivessem acontecendo. Nunca houve tanto terremoto na história da humanidade, nunca houve. As pesquisas dizem isso. Então, todas essas coisas estão escritas na Bíblia para a gente entender a grandeza. Não é a grandeza das catástrofes, é a grandeza do refúgio. É a grandeza da fortaleza. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, e nada e nem ninguém pode roubar a sua confiança em Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 4 vai dizer assim, ó, ainda dentro do tema Deus é. Há um rio. Olha como é curioso isso, gente. Ele acabou de falar de terremotos, acabou de falar de vulcões, acabou de falar de tsunamis, mas ele diz que há um rio. Há um rio cujas correntes, vamos traduzir esse rio pela pessoa de Jesus. Jesus é o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Vamos substituir a palavra cidade pela palavra família. Minha família, sua família, nossa cidade, nosso estado, nossa nação. Há um rio, Jesus, cujas correntes que fluem de Jesus alegram a nossa família. Amém? A sua família pertence a Deus, você acredita nisso? Há um rio que está fluindo, mesmo no caos. Acabamos de ler o verso. Mesmo diante de tsunamis, mesmo diante de vulcões, mesmo diante de terremotos, há um rio que está fluindo. Vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo tocadas. Milhares de pessoas estão dizendo, eu aceito Jesus. Milhares de pessoas estão dizendo, eu quero Jesus. Porque o rio está fluindo dentro da família de Deus, dentro da cidade de Deus, dentro dos bairros que pertencem a Deus. Você pertence a Deus, sua família pertence a Deus. Eu profetizo, esse rio está fluindo dentro da sua casa. Esse rio está fluindo dentro da sua casa. Amém, irmãos? Então, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí ele vai dizer assim, agora a segunda parte, acabamos de entender que Deus é, agora vamos entender que Deus está. Deus está no meio dela. No meio de quê, pastor? No meio da cidade.
Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Levante sua mão e diga assim comigo: Deus está no meio da minha família. Mas diga com convicção, diga: Deus está no meio da minha família. Vamos falar mais alto: Deus está no meio da minha família. Diga assim: não seremos abalados. Não seremos abalados. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Aplauda Jesus por essa verdade. Deus está no meio dela. Irmãos, Deus gosta de estar no meio, sabia disso? Deus gosta de estar no meio. João disse que viu Jesus sentado no meio do trono. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Quando Paulo fala dos relacionamentos de um homem com uma mulher, do servo com o patrão, do filho com o pai, Paulo sempre coloca Jesus como o centro dessa relação. Ele disse assim: marido, ame suas esposas, como Cristo amou a igreja. Esposa, submetam-se aos vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Então Cristo é o centro. Cristo está no meio de um relacionamento entre um homem e uma mulher. É casamento a três. É um cordão de 3 dobras. Cristo está no meio entre o relacionamento do servo com o seu Senhor. É Cristo que sustenta essa relação. Cristo está no meio entre o pai e o filho. É Cristo que sustenta essa relação. Porque se Cristo não estiver no meio, nenhuma família subsiste. Se Jesus não estiver no centro, e vou lembrar do que Jesus disse assim: se vocês se reunirem, podem ser 2 ou 3, eu sou no meio de vocês. Quando vocês começarem a orar por curas, eu sou a cura. Quando vocês se reunirem, 2 ou 3, e começarem por paz, orarem por paz, eu sou a paz. Quando vocês orarem por salvação, eu sou a salvação. Quando vocês orarem por provisão, lembrem que eu sou o pastor de vocês e nada vos faltará. A gente precisa confiar mais em Deus. Eu vejo as pessoas, e isso é natural do ser humano, se o médico passa uma prescrição para você, um remédio, as pessoas tomam religiosamente. O médico diz: você tem que tomar durante 7 dias, 1 vez por dia, ou 3 vezes por dia. As pessoas fazem, elas obedecem. E ok, faz parte. Temos que respeitar o que os médicos dizem, desde que esteja de acordo com a palavra de Deus. Agora, aqui está a prescrição. Todo dia tome uma pílula. Todo dia coloque 40 gotas no copo com água e beba. Porque essa prescrição aqui, quem nos passou foi o médico dos médicos. Isso aqui vai gerar vida no seu corpo, vai gerar saúde no seu ser, como diz Provérbios capítulo 4. É saúde para aquele que encontra. Quando você encontra a Escritura, quando você medita na Escritura, ela se torna saúde no seu corpo. A palavra hebraica ela é medicina, medicamento. Eu leio a Bíblia, ela é medicamento para mim. Eu estou triste, ela é medicamento, vai me trazer alegria. Eu estou me sentindo abandonado, ela é medicamento, vai trazer a companhia do Espírito Santo. Eu estou me sentindo depressivo, ela vai trazer energia para o meu corpo, todas as vezes. Vive essa experiência de meditar na palavra diariamente, como diz o Salmo 1. Medita na palavra no Senhor de dia e de noite. Que você será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Lembre-se disso, não é uma árvore que nasceu por conta própria. É uma árvore plantada. Você sabe que uma árvore plantada é diferente de uma árvore que nasceu por conta própria. A árvore plantada, alguém está cuidando dela. Você é uma árvore plantada pelo Senhor, junto a ribeiros de águas. E o Senhor está cuidando de você e de sua família. Mas faça desse livro aqui, o seu remédio. Tem resposta para todas as perguntas. Tem solução para todos os problemas. Tem cura para todas as doenças. Repreende todos os medos. Anula todo tipo de mal. Quando você começar a ler, você vai entender no seu espírito: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Estão dizendo lá fora que já tem não sei quantas mil pessoas contaminadas. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Já morreu não sei quantas pessoas, nos compadecemos dos familiares, oramos por eles, choramos por eles, mas precisamos voltar à palavra e dizer: Deus é o meu refúgio. Deus está guardando a minha vida, Deus está guardando a minha família. Até aqui o Senhor nos ajudou. O salmista continua, versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se derrete. Isso aqui é o quê? Guerras. Guerras. Todos os dias, os jornais estão falando que qualquer hora pode ter uma guerra. Bramam as nações, reinos se abalam, mas no meio das guerras,
No meio das batalhas das nações, o Senhor faz com que sua voz seja ouvida. Pode ter o maior exército do mundo querendo tramar contra outra nação. Aí o Senhor faz com que sua voz seja mais alta do que todas as vozes. Aí ele continua no versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Agora nós estamos na parte do Deus está. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui tem um detalhe importante. O Deus de Jacó não é o Deus de Israel. Nada na Bíblia é por acaso. Pastor, mas não é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Mas por que Deus colocou Deus de Jacó? Porque Israel é príncipe. Deus colocou Jacó, porque Jacó simboliza fraqueza. Então, por que a batalha é do Senhor? Porque Ele é o Deus, Ele vai nos dar vitória na nossa fraqueza. Por isso que aparece Deus de Jacó e não de Israel. É na nossa fraqueza que Ele vai operar. O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a palavra fraqueza ali é a incapacidade de ser, de ter ou de poder. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza. Versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Aqui já é o Deus faz. Deus está conosco e Deus faz. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Eu preciso explicar isso aqui com muita calma. Diga comigo: arco, lança, carros. Olhe para cá, é muito importante. Se você algum dia já assistiu algum filme de guerra, você sabe que arcos, eles simbolizam ataques de longe. Ninguém usa o arco para atacar de perto. A lança é o contrário. Ninguém usa uma lança para atacar de longe porque ela pesa. Lança é ataque de perto. E o que são os carros, pastor, na batalha? É o fator surpresa. É o que não sabemos o que vai acontecer. Então o arco simboliza o ataque de longe, passado. Tudo no passado. Ele já quebrou todo o arco no passado. A lança, ataque de perto, é o presente. Tudo aquilo que está querendo roubar a nossa fé, tudo aquilo que está querendo matar a nossa fé agora, ele já despedaçou. E o carro é o futuro. Tudo aquilo no futuro que já está tentando vir contra nós, ele já lançou no fogo da sua glória. Amém? Passado, presente, futuro. Mas também pode simbolizar ataque de longe, o arco, no sentido de vir de uma pessoa, muitas vezes usada pelo mal, de longe. Perto, pessoas da própria família. E o futuro, não sabemos, é o fator surpresa. O fato é, Deus despedaçou o arco, quebrou o arco, despedaçou a lança e lançou os carros no fogo. Por quê, pastor? Porque o Senhor dos Exércitos, no versículo 7, está conosco. O que eu estou querendo dizer? Muitas coisas já aconteceram nesses últimos anos. Passado. Algumas coisas estão acontecendo agora. Passado, arco. Algumas coisas estão acontecendo agora. Lança. E coisas virão no futuro. Pode acreditar, virão. Mas o Senhor já lançou todos esses carros no fogo. E nós vamos desfrutar da vitória que vem do Senhor. Versículo 10, que é o tema da mensagem de hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus está querendo dizer assim, fiquem quietos, no sentido físico. Observem, sintam no Espírito, vejam pelo Espírito, enxerguem com os olhos da fé. Eu estou batalhando por vocês, eu estou trabalhando por vocês, eu estou agindo por vocês. Aquietai-vos e sabei. Isso aqui é muito importante, essas duas palavrinhas aqui. Aquietai-vos e sabei, porque não basta só ficar quieto. Espiritualmente falando, é preciso saber. Você precisa saber que Deus está trabalhando ao seu favor. Nós precisamos saber que até quando nós estamos dormindo, Deus está trabalhando por nós. Nós precisamos saber que existem batalhas sendo travadas 24 horas contra a nossa vida. E todos os dias Deus nos guarda. Como diz Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas a cada manhã.
Todo dia tem uma nova misericórdia, todo dia tem uma nova porção da graça, todo dia tem uma nova porção do favor de Deus. É como uma onda após outra onda, sempre uma onda maior. A graça que Deus derramou ontem nunca será igual a de hoje, e a de hoje nunca será igual a amanhã. A graça que Ele tem para liberar amanhã, o favor que Ele tem para liberar amanhã, a misericórdia que Ele tem para liberar amanhã é muito maior do que a de hoje, porque o nosso Deus não é um Deus repetitivo. É uma graça em lugar da outra. João diz, graça sobre graça. Traduzindo, graça em lugar de graça. Uma onda sempre maior do que a outra. Porque a vida cristã, não importa a batalha, não importa a circunstância, vida cristã é progresso. Aquilo que parece uma derrota, é o momento que Deus está nos fortalecendo. Aquilo que parece que vai nos destruir, que vai nos matar, é o momento que Deus está alinhando a nossa fé. Aquilo que está tentando minar o nosso coração, está tentando sugar as nossas energias, é o momento que Deus está trabalhando ao nosso favor, tirando todos os espinhos, tirando tudo aquilo que quer nos fazer afundar, e manifesta o seu favor, sua graça todos os dias. E o versículo 11 diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo 11 e o versículo 7, eles são a mesma coisa. Até as palavras são iguais. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, mais uma vez, Deus de Jacó. Jacó simboliza fraqueza. Lembra quando o Senhor apareceu para Jacó e perguntou qual é o teu nome? Por que ele fez isso? Porque ele tinha mentido para o seu irmão, para o seu pai, que ele era Esaú. Então Deus queria ouvir a verdade. Quem é você? Eu sou Jacó. E Deus mudou o nome dele, porque falou a verdade. A partir de hoje, Deus disse, serás Israel, príncipe de Deus. Sempre quando você vê a palavra Jacó na Bíblia e depois Israel, Deus está falando da fraqueza e da força. Jacó, fraqueza. Israel, força. Por que ele é o Deus de Jacó? Porque a batalha é dele. A batalha não é nossa. Não somos nós que estamos lutando. Não somos nós que vamos vencer nenhuma circunstância com a força do nosso braço. Nós não vamos vencer com o grito da nossa voz. Nós não vamos vencer porque temos alguma expertise, alguma capacidade intelectual. A batalha é do Senhor. Ele vai nos dar a vitória. Amém? Quando nós menos esperarmos, irmãos, nós vamos começar a lembrar de grandes coisas que o Senhor fez por nós, como diz o Salmo 136. Aí ele vai narrando muitas coisas que Deus faz e sempre termina dizendo assim, o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. A batalha do Senhor consiste em entendermos quem Deus é, ou o que Deus é, que Deus se faz presente, que Deus faz grandes obras. Tudo que eu falei gira em torno disso aqui. A batalha do Senhor consiste em entendermos que Deus é refúgio, Deus é fortaleza. A batalha do Senhor consiste em entendermos que Deus se faz presente, está lá dizendo que Ele está no meio da cidade, Ele habita no meio da cidade de onde o rio flui. E está dizendo que Deus faz, o versículo 8, venham, observem as grandezas, as coisas que Deus faz, Deus está trabalhando. E enfim, nós vamos fazer essa oração aqui. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero que eu vou falar e vocês repetem comigo essa oração. Eu falo, é a oração da fé e vocês repetem. Deus é refúgio e fortaleza para a minha família. Vamos lá, mais uma vez. Deus é refúgio e fortaleza para a minha família. Deus se faz presente em minha família. Deus faz grandes obras em minha família. A batalha do Senhor. Levante as duas mãos e vamos falar com mais força. Deus é refúgio e fortaleza para a minha família. Deus se faz presente em minha família. Deus faz grandes obras em minha família. A batalha é do Senhor.
Vamos orar agora? Curva sua cabeça.